Natan! Aconteceu alguma coisa, Larissa? Você já tem alguma ideia de tema para hoje? Sabe, está muito calor. E eu estava pensando que poderíamos falar sobre algo relacionado a isso. Vamos lá. O efeito estufa ocorre quando a radiação solar incide sobre o planeta Terra. E esse fenômeno é importante para mantê-la aquecida, sendo muito importante para a vida na Terra. E para isso, temos a atmosfera, que impede que grande parte do calor se dissipe, agindo assim como uma manta protetora para manter a Terra aquecida. E não posso esquecer de falar que os principais gases presentes na atmosfera são o gás carbônico e gás metano. Porém, quando os humanos interferem neste sistema, com a produção elevada desses gases, temos um problema: a perca do equilíbrio natural. É resultado da poluição causada por queimadas, resíduos de lixos, queima de combustíveis fósseis, entre outras coisas. Consequentemente, implica no aquecimento global, pois grande parte da radiação solar que deveria retornar ao espaço fica presa na atmosfera devido à grande concentração desses gases. Pode-se dizer que a variação de entalpia representa a quantidade de energia dos produtos da reação menos a quantidade de energia dos reagentes da reação. Nossa, brother, é isso mesmo. Você deu uma ótima explicação teórica da equação. Mas, tipo, você não teria um exemplo? Como eu disse, eu tenho um plano de apresentação. E é claro, eu não poderia esquecer do exemplo. No caso da combustão do carbono, temos ΔH é igual a H do produto menos H do reagente. Ou seja, ΔH é igual à energia de CO2 menos a energia do carbono mais a energia do oxigênio. E assim sabemos que o ΔH, a entalpia, é igual a menos 392 kJ. A reação de combustão do carbono, que produz CO2, é uma reação exotérmica, libera energia. Você quer dizer que nesse caso o ΔH é a energia necessária para formar CO2? Exatamente. Então, sobre a camada de ozônio, ela se localiza entre 20 km e 35 km de distância da superfície da Terra, sendo composta pelo gás ozônio, O3. E sua importância é a função de proteção contra os malefícios dos raios ultravioleta, provenientes da luz solar. E não posso deixar de falar que a radiação ultravioleta é definida como toda radiação com comprimento de onda entre 200 e 400 nanômetros. A maior parte da radiação UV emitida pelo Sol é absorvida pela atmosfera terrestre. Não quero ser chato, mas de onde você tirou essas informações? Eu utilizo referências bibliográficas. Você está no 3º ano e não sabe disso? Não liga para ele, pode continuar. Voltando no assunto anterior, sobre o sol. Você pode se perguntar, mas tomar sol não faz bem? Sim, tomar sol faz bem, pois ele estimula a produção de vitamina D no organismo humano. Entretanto, o sol da manhã é o recomendado, pois em excesso pode fazer muito mal. Por isso devemos nos preocupar com a radiação UVA e UVB, que chegam até nós e causam danos conforme entram em contato com nossa pele. E no caso dos raios UVA, o contato diário promove o envelhecimento precoce, manchas, doenças de pele, assim como o câncer. Enquanto os raios UVB causam vermelhidões e queimaduras na superfície da pele. No DNA, suas duas fitas são compostas de cadeias de compostos moleculares chamadas bases nitrogenadas, pirimídicas, que são ligadas em bases hidrogenadas púricas. Ligação pirimídica púrica. A radiação quebra as ligações pirimídicas púricas de modo a formar dímeros de pirimidina, que são ligações entre duas bases pirimidínicas, ligação pirimídica-pirimídica. Assim, a formação de dímeros é considerada um dano ao material genético, danificando a replicação do DNA, fenômeno associado à formação de câncer de pele. E sabendo disso, devemos dar mais atenção aos cuidados com nossa pele. Usar o filtro solar diariamente, óculos de sol, chapéu ou boné durante o dia,
ajudam demais a prevenir esses problemas. Antes de qualquer coisa, me tirem uma dúvida. O que vocês estavam fazendo aqui? Estávamos falando sobre a camada de ozônio. Ah, eu adoro falar disso e assuntos relacionados. Aliás, você sabe como é formada a camada de ozônio? Podemos resumir a formação do ozônio em um ciclo, a partir da molécula de oxigênio, onde para a formação do ozônio temos a molécula de oxigênio, que é dividida por uma descarga elétrica, tornando-se assim um átomo de oxigênio, e em seguida unindo-se a outra molécula de oxigênio, transformando-se agora em ozônio, e assim temos um ozônio com alto poder de desinfecção. E o fato do buraco na camada de ozônio? Na verdade, o termo mais apropriado é espessamento da camada de ozônio, não é, prof? É isso mesmo, Nathan. Em relação aos poluentes atmosféricos elevados, a decomposição do ozônio acaba sendo acelerada. E como já sabemos, a camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta Terra, pois controla a passagem dos raios ultravioletas que em excesso são consideráveis prejudiciais aos seres vivos. Mas isso já falamos. Porém, ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vinham observando um aumento de incidência desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural e pode ser acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. E a equação a seguir representa o equilíbrio de transformação espontânea do ozônio em oxigênio, onde temos a etapa 1, rápida e reversível, e a etapa 2, lenta e não reversível. E não esquecendo da lei da velocidade das equações químicas. Nós seres humanos sempre acabando com tudo. Olhando assim, parece que não tem retorno. Na verdade, é por isso que hoje alternativas sustentáveis estão sendo muito exploradas. Energia solar, energia eólica, biocombustíveis, reciclagem são alguns dos exemplos que podem ajudar. E lembrando que também existe a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, onde países se reúnem para discutir as condições climáticas agravadas, metas, planos e medidas de contingência, conferências vitais que nem todos sabem que existem. Apesar de tudo isso, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre muitas ações básicas do cotidiano, que fazem nosso planeta Terra agradecer, não é? Horta caseira, né, prof? Isso mesmo, Larissa. Reutilizar a água da chuva não pode faltar. Fazer descarte correto do lixo também. Tudo isso e muito mais. Estão bem informados, pessoal. Plantar árvores também. Claro, as árvores e vegetações são nossos maiores aliados. Essas dádivas contribuem para o sequestro do carbono da atmosfera, que é convertido em oxigênio através da fotossíntese. Ah, magnífico! Como cada célula vegetal consegue produzir oxigênio. Por fim, uma frase para terminar esse quadrinho. A natureza está em crise, ameaçada pela perda de biodiversidade e de habitat, pelo aquecimento global e pela poluição tóxica. Falha em agir e falha com a humanidade. A humanidade depende de ações agora para um futuro resiliente e sustentável. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Criadores: Igor Leandro, Natães Gargeta e Larissa Martins.